Capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Todos acharam? Diz assim o texto: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve feito semelhante ao Filho de Deus, não teve princípio de dias, e nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos na sua casa, orando ao Senhor, falando contigo. Nós bem sabemos, Pai, que já foi sim louvado ao Senhor, já ouvimos sim, meu Pai, a palavra devocional, já fizemos nossas orações antes de iniciar o culto. Mas agora nós queremos ouvir a sua voz, queremos ouvir, meu Pai, a sua palavra. Fale conosco, meu Pai, de maneira contundente e profunda, nos edifique e nos exorta, que o nosso coração, meu Pai, sempre esteja preparado para receber a preciosa semente, que é a sua palavra. Abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto, Pai, ilumina a nossa mente, que possamos ouvir e compreender, que a nossa atenção esteja 100% voltada para a sua palavra, que não venhamos dispersar por nada neste mundo, Pai, pois o nosso foco aqui é aprender com o Senhor e praticar as suas palavras. Fale conosco, meu Deus, e que o teu Santo Espírito nos ajude, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Pode se assentar, por favor. Meus irmãos, apesar do texto ter apenas 3 versículos, digo aos senhores que tenham bastante atenção, pois há uma grande complexidade acerca do texto, tão difícil de ser compreendido, pois o próprio autor vai falar no capítulo 5, numa ideia inicial, e volta no capítulo 7. E dentro desse intervalo ele vai explicar algumas outras coisas. Mas eu peço aos senhores que tenham um pouco de paciência. Hoje, num tanto, é um pouco de história e também um pouco da aula teológica, que também é dada nas terças-feiras aqui, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção. Você vai perceber que a história da humanidade, Deus sempre veio falar com o homem, sempre deu indícios daquilo que iria acontecer. Para muitos, no tempo atual, só serve o Novo Testamento. E as pessoas também têm uma ideia distorcida sobre o Novo Testamento. Eles se esquecem que o Novo Testamento, de fato, se inicia em Atos. Os 4 evangelhos ainda fazem parte do Antigo Testamento, porque Cristo ainda estava na terra. E aí, quando você lê o Novo Testamento, olhando de Atos para frente, muitas coisas já haviam sido explicadas e são repetidas no Novo Testamento, daquilo que já foi dito no Antigo Testamento. Deus já havia falado sobre toda a trajetória humana e tudo o que iria acontecer lá no Antigo Testamento. Ele falou sobre coisas que viriam, sobre Messias, sobre peste, sobre maldições, sobre pragas, tudo isso Deus já havia orientado, mas a falta de entendimento das pessoas e a falta de leitura, de meditação, faz com que as pessoas leiam a Bíblia de maneira superficial e leiam como se fosse um jornal. A ordem que Deus dá para Josué não é que ele lesse a palavra de qualquer maneira, é que ele meditasse na palavra de dia e de noite. Não é essa a orientação que Deus traz para Josué no capítulo 1? Dessa maneira, Deus sempre orientou e sempre trouxe essa ordenança. Quando você vai ler o capítulo 7 de Hebreus, você vai ver que ainda assim, em 3 versículos, há muitas informações, há muitas coisas que vale a pena se ressaltar e falar sobre elas. Você vai prestar atenção que cada palavra e cada parte tem sim o seu significado e tem sim a sua raiz histórica. Vamos começar olhando para o versículo 1, para falar de um homem que tem pouca história na Bíblia, mas ainda assim com pouca história, tudo aquilo que ele fez traz uma maneira muito profunda, apontando para um lado. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Ouça-me com atenção. Porque este Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando você vai estudar a história bíblica, você vai ver que não tinha esses 2 parâmetros em nenhum outro homem. Ninguém poderia ser rei e sacerdote ao mesmo tempo.
Ninguém tinha esse poder de ser rei e sacerdote, porque Deus geralmente chamava homens para seu propósito específico. Deus chamava um homem para ser sacerdote porque havia uma linhagem para ser sacerdote, e Deus chamava homens como reis porque havia sim uma diretriz para que eles fossem reis. Quando você estuda o período da monarquia, que você vai ler lá de 1 Samuel em diante até Crônicas, você vai ver que todos os reis que foram colocados lá, sim, foram da vontade de Deus, ainda que fossem homens bons ou homens ruins, porque aqueles que eram bons mostravam que a obediência para com Deus fazia com que o reino progredisse, mas aqueles que eram ruins mostravam que longe de Deus o homem nunca terá sucesso. Mas ainda assim era sempre dividido, porque vale a pena ressaltar, e você vai ouvir de maneira subsequente nos outros pregadores, que para ser sacerdote precisava vir de uma linhagem, precisava ser filho de Arão, precisava vir da tribo de Levi. Não tinha como ser sacerdote e vir de uma outra linhagem. Mas quando a palavra fala sobre Melquisedeque, ele está falando que ele é rei e sacerdote. Mas espera aí, a história de Melquisedeque não acontece no período onde Moisés já existia. A história vai muito mais além do que isso, porque Melquisedeque aparece sim em Gênesis, daqui a pouco você vai ler comigo, mas ele nunca poderia ter os dois ofícios, olhando na ótica natural. Ele não podia ser rei e podia ser sacerdote, porque havia uma distinção muito grande. Quando você vai estudar a história bíblica, ou quando você vai ler a história bíblica, você vai lembrar de alguns reis que tentaram fazer os dois ofícios e não tiveram sucesso. Abra comigo em 2 Crônicas 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Vai falar da história de um homem que foi chamado para ser rei. Apenas para ser rei. Mas ele quis fazer algo que não era competente, da sua alçada. Segundo Crônicas 26, versículo 16. Todos acharam? Ouça-me com carinho. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistindo o rei Uzias, disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas quem? Aos sacerdotes filhos de quem? Ele está falando de linhagem, de genealogia, de sequência. A você não compete acender incenso, queimar incenso, porque você não foi chamado para isso. E aqui é um grande problema de pessoas que querem fazer ofícios que não foram chamados. Quem não foi chamado para uma coisa não tem que executar tal obra. Ainda que seja amigo, ainda que seja colega, ainda que seja próximo, ainda que seja irmão, cada um vai ficar no ofício no qual foi chamado. Uzias não foi chamado para oferecer incenso, porque o sacerdote está falando com ele, quem foi chamado são os filhos de Arão. Continuando, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgredisse, nem será para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário nas mãos para queimar incenso. Indignou-se ele, pois, contra o sacerdote, e a lepra saiu na sua testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então esses dois ofícios não podiam ser cumpridos pelos homens. Os homens não podiam ser reis e colocar incenso no altar. O sacerdote não poderia reinar sobre o povo, porque o trabalho do sacerdote era o quê? Oferecer sacrifícios, orientar o povo, cuidar das questões espirituais. Mas o texto de Hebreus vai dizer que Melquisedeque era rei e sacerdote. Ele tinha os dois ofícios sobre os seus ombros. E aí você vai continuar vendo a história, você vai ver que Levítico deixa claro, no capítulo 1, que somente os filhos de Arão poderiam queimar incensos, fazer sacrifícios. Já era a ordem estabelecida, mas dentro da cronologia, Levítico vem muito tempo depois de Abraão, já que Abraão é um dos patriarcas. Abraão vem muito tempo antes dessa lei ser estabelecida. E como que ele é colocado, Melquisedeque,
como um homem que era rei e sacerdote. Vamos ler, deixar aberto Gênesis 16? Não, 14. Gênesis capítulo 14. Lembrando que o texto, no capítulo 14, do versículo 1, vai falar sobre a guerra dos 4 reis contra os 5. E quando Ló é levado cativo, e Abraão, quando sabe da notícia, vai lá resgatar Ló. E aí, depois de tudo isso, depois de vencer a guerra, depois de todo triunfo de Abraão, vai entrar esse personagem na história. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era o quê? Sacerdote do quem? Deus Altíssimo. Você vai perceber que Gênesis vai trazer, a primeira vez que ele aparece, vai trazer quem era Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, que é uma abreviação de Jerusalém. É uma abreviação, só que quando você estuda um pouco sobre a história, da onde sai Melquisedeque, você vai ver que ele sai lá da cidade, como alguns dizem, ser descendente de Sem, ou ser o próprio Sem, alguns historiadores dizem, não tem base sólida para isso, mas o que você consegue enxergar é que ele sai lá da terra do Jebuseu, bem longe, um povo pagão, um povo que não tinha uma linhagem para com Deus, não tinha uma linhagem, não tinha um histórico com Deus, porque o povo, o judeu, para quem Hebreus está falando, são pessoas que são apegadas à linhagem, pessoas que sempre valorizavam a genealogia. De onde você vem? Eu sou da linhagem de Abraão, então você será aceito. Eles tinham isso na mente. O autor aos Hebreus está falando com pessoas que eram apegadas à genealogia, como pessoas que são apegadas à igreja. Não tem isso? Pessoas que têm orgulho de ser de tal igreja, pessoas que têm orgulho, é óbvio que você tem que ser orgulhoso, mas você não tem que ter orgulho de ser da igreja, você tem que ter orgulho de ser a igreja. É uma grande diferença. Há uma grande diferença, há um grande paralelo, um grande contraponto. Ele está deixando claro que Melquisedeque, rei de Salém, ele era rei, ele reinava, ele era um monarca, mas ele também era sacerdote, mas não era sacerdote pagão. Ele não era como a Jezabel, que era uma sacerdotisa pagã. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, deixando claro que o ofício estava sob os seus ombros. Mas a pergunta que as pessoas não fazem quando lê o texto é por que é colocado esse homem e colocado esses 2 parâmetros e esses 2 ofícios sobre os seus ombros. Porque ele vai deixar claro, continuando o texto de Gênesis 14, e ele trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Quando você vai estudar sobre pão e vinho na Bíblia, você vai ver que pão e vinho é uma combinação perfeita de um banquete, uma refeição completa, uma refeição também sacerdotal. Os sacerdotes eram aqueles que cuidavam dos pães, cuidavam também dos vinhos, era um ofício sacerdotal, deixando claro que ele não era somente sacerdote de qualquer maneira, era um homem que cumpria os ofícios, e a ordem para o seu sacerdócio não vinha de homens, aquilo que ele fazia não provinha de homens, mas vinha sim da parte de Deus. E um outro detalhe, quando você lê a história, Gênesis 14 é muito antes do tempo de Moisés. Está falando que tem um homem que é sacerdote antes que fosse estabelecido o sacerdócio. Guarde os detalhes, preste atenção nos detalhes. Está falando de um homem que já cumpre um ofício que ainda não foi estabelecido. Está cumprindo algo que está vindo primeiro, como se fosse a primazia do sacerdócio, para mostrar claro que o que ele está fazendo não é algo comum. Aquilo que Melquisedeque executa não é algo simples, e não é algo que provém do seu entendimento e de si próprio. Porque quando o texto deixa claro que ele é do Deus Altíssimo, é que ele não faz nada de si só. Ele faz debaixo de uma ordenância, como está escrito em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Continuando, 19. E abençoou ele Abraão e disse: bendita seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui céus e terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Você vai ver que há um reconhecimento de quem Abraão é.
Há um reconhecimento que Abraão sim é um guerreiro do Deus Altíssimo. Mas quando você vai continuar lendo a história, você vai ver que Melquisedeque aparece aqui e depois some. Depois você não tem mais registro de Melquisedeque. Você vai ver que depois, só lá na frente, Davi vai falar sobre Melquisedeque. Mas quando Davi vai falar sobre Melquisedeque, já havia sido estabelecido o sacerdócio. A ideologia já havia sido colocada para os homens, era algo muito mais claro. Hoje nós temos acesso à Bíblia, amém? Você não consegue ler a Bíblia? Hoje tem livros que te explicam as coisas que você não entende, não tem? Você pega um comentário bíblico, quem gosta muito de comentário bíblico, para entender alguns textos, mas imagina num tempo onde não se tinha escrita, não se tinha leitura, não se tinha lei, porque se está falando com Abraão, não tinha Moisés, não tinha Torá, não tinha o Pentateuco, não tinha 613 mandamentos, não tinha a informação. Você tem que entender que a informação é muito importante para a vida do cristão. É por isso que o irmão Leonardo, quando fala da leitura, da oração, é porque sem esses artifícios você nunca vai entender que Deus é de verdade. Porque não é somente orar. A oração é importante? É claro que é. Mas o conhecimento da palavra também faz parte de uma vida para com Deus. Porque o que Cristo disse que libertaria o homem? Era somente a leitura? Somente a oração? Não. E conhecereis a verdade. Como que se conhece a verdade? Através da leitura e da meditação da palavra. Porque com a leitura e a meditação você entende quem Deus é de verdade e consegue saber como que Deus age na vida de cada um ou na sua própria vida. Você começa a ter uma ideia de como que as coisas funcionam. Porque hoje, como que as pessoas ficam batendo cabeça? Porque elas não pedem direcionamento a Deus. E tudo na Bíblia existe resposta. Para tudo. É só você investigar e olhar a Bíblia, analisar, existe resposta. Mais no tempo no qual muitos textos foram escritos, pessoas não tinham essas informações, como você tem hoje, de ler Gênesis, ler Apocalipse, ler Levítico, não tinha essa informação toda. Melquisedeque aparece nesse ponto na história e depois some, mas de maneira profética, colocando bem claro que existiria um homem que seria rei e sacerdote. Mais à frente, Davi vai falar sobre isso. Salmos de número 110. Quem está me ouvindo ainda, diga amém. Matar a saudade de vocês, né? Não venho aqui desde o ano passado. Fico com saudade de estar aqui com vocês. Salmo de número 110. O iniciado do texto diz assim: o reino e o sacerdócio do Messias. Vamos ler o capítulo todo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que põe seus inimigos debaixo dos teus pés. Versículo 2: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentar-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com um santo ornamento, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para quê? Para sempre. Para sempre traz uma ideia de quê? Algo contínuo e constante, sem fim. Amém? Como o infinito. Ele está deixando bem claro que aquele que viria triunfaria sobre os seus inimigos. Qual é a primeira profecia que é dada lá em Gênesis capítulo 3? E ele pisará sobre a sua cabeça, e ele ferirá o quê? O seu calcanhar. Para ferir o calcanhar, precisa estar em que parte do corpo? Embaixo de onde? Dos seus pés. Está apontando para o Messias. Está dizendo que os inimigos estarão debaixo dos seus pés. O poder estará sobre ele. Ele estará à destra. Estará num local de honra. Não é isso? E Deus o exaltou, como Paulo não fala? Tudo aponta para ele. E no versículo de número 4 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a quem? A ordem de quem? Segundo a linhagem de Melquisedeque. Segundo o que aparece na vida de Melquisedeque. Porque você tem que entender uma coisa: há algo chamado na Bíblia e na teologia sobre tipificação, sobre tipo e antitipo, que são comparações e analogias sobre pessoas, não de maneira perfeita, mas uma sombra, um espelho. Quando você olha para uma paisagem de um lugar, por exemplo, um lugar bonito, Arraial do Cabo, não é?
Quem gosta de Arraial do Cabo aqui? Levanta a mão aí, crente, me ajuda aí, pra você não dormir. Ninguém gosta de Arraial do Cabo? Não é possível. Aí você reclama que não viaja. Estou falando de um lugar bonito, você não levanta a mão? Você está dormindo porque está geladinho? Arraial do Cabo é bonito, não é? Paradisíaco, chamado Caribe brasileiro. Mas quando você olha uma foto, você consegue olhar Arraial do Cabo inteiro? Não. Você vê apenas um pedaço da foto, mas não consegue ver tudo. Para contemplar Arraial do Cabo de verdade, você precisa entrar no seu carro e andar 200 quilômetros até a região dos lagos, não é? Aí lá você consegue sentir areia nos seus pés, aquela água gelada que só Jesus, não é? Aquele local bonito, mas a figura é uma coisa, a foto é uma coisa, o local é outra. Melquisedeque era apenas uma foto, a plenitude estava com Cristo lá, era apenas uma ideia que ele estava trazendo, era apenas para mostrar que haveria um homem que viria, que seria rei e sacerdote, ele dominaria sobre todos, mas também seria digno de oferecer sacrifício, mesmo sem vir da linhagem. Porque quando você olha para Cristo, ele não vem da linhagem de Arão, ele vem da onde? Você conhece? Leão da tribo de onde? De onde? Quem era Judá? Já estudou Crônicas? Já estudou sobre a divisão do reino? Já estudou Reis? Quando há a divisão das 10 tribos para um lado e as 2 para o outro? Ele não veio da linhagem que as pessoas queriam, ele não veio do jeito que as pessoas queriam, mas ele era o único que poderia cumprir os 2 ofícios, porque ele não fazia parte de algo temporário, ele veio para fazer parte de algo eterno, que é o que o salmista vai dizer. Ele está falando de algo eterno. A linhagem de Arão veio oferecer sacrifícios temporários, que você vai ouvir isso mais para frente. Mas o Melquisedeque, um tipo de Cristo, diz assim, o nome hebraico de Melquisedeque é dividido em 2 partes, né? Meleque, que significa rei, e Sedeque, que significa justiça. Assim o nome significa rei de justiça. Deus é conhecido como o quê? O justo juiz, não é? Tiago capítulo 4, versículo 12. O justo juiz. Cristo não é o justo, não é o que o ladrão fala para o outro na cruz. Nós merecemos estar aqui, mas esse homem justo, santo, não merecia estar aqui. A tipificação, a vida de Melquisedeque vai apontar diretamente para Cristo. É por isso que ele é colocado como uma tipificação, e a história vai mostrar outras tipificações. Quando você olha para o povo saindo do deserto, ou estando no deserto saindo do Egito, você vai ver que o povo foi acometido por uma praga de os escorpiões picavam as pessoas. Você lembra dessa parte da história? Todo mundo estava morrendo, e o que Deus fala com Moisés? Levanta a serpente no madeiro, que quem olhar para ela será curado, colocando o quê? Uma tipificação de Cristo, que todos que olhassem para ele no madeiro fossem libertos de verdade daquilo que é mortal. O que é mortal na vida do homem é o que foi falado em Gênesis, o pecado. Porque o que Deus disse para Adão? O dia que você comer o quê? Certamente morrereis. O maior problema do ser humano é o pecado. E quem olhasse para a serpente estava curado. E quem olhasse para Cristo, quem enxergasse ele no madeiro, como ele é de verdade, seria liberto e curado das amarras do pecado. Ele está apontando, a tipificação mostra que tudo aponta para ele, a história converge nele. A história de Melquisedeque converge nele. Ele é mencionado nisso. Gênesis 14, Salmos capítulo 110, ele é começado a falar em Hebreus capítulo 5. Depois você vai ver que João fala sobre Cristo, quando ele diz o Cordeiro de Deus. O que é cordeiro? Aquele animal inocente, puro, como era a ordem de Deus levítica, imaculado, sem mancha, sem defeito, para ser sacrificado, inocente. E o que Isaías diz? Como ovelha muda ao matadouro, ele foi levado, e no meio dos que tosquiavam, não abriu a boca, deixando claro que tudo aponta para ele. Olhando para Melquisedeque, você consegue enxergar uma tipificação de Cristo. Olhando para Melquisedeque, você consegue enxergar o próprio Cristo no seu nome, de onde ele era, de onde ele veio. E continuando em Hebreus, volte lá. Versículo 1. Hebreus capítulo 7, versículo 1.
O autor aos Hebreus diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. O que você tem que entender é que cada parte do texto, cada palavra aqui tem o seu sentido. Porque você já ouviu sobre a tipificação entre Melquisedeque e Cristo, sobre a história que apontava para ele, mas você tem que entender que um homem hebreu não honrava outros homens de qualquer maneira. Abraão é chamado do patriarca, não é? O pai na fé, primeiro homem que crê no Deus invisível, mas real, obedece, Deus estabelece uma aliança para com ele. Um homem muito emblemático quando você olha para Abraão. Mas Abraão vai fazer algo que não era comum entre os hebreus. Ele vai honrar Melquisedeque oferecendo dízimos. E quando você olha essa parte, você vai ver que ele fez isso primeiramente para não ficar com nada dos outros reis, porque ele não queria ser enriquecido pelos despojos daqueles reis pagãos. Abraão não queria isso, porque Abraão já tinha seu dinheiro, sua fortuna, suas coisas. Abraão tinha tudo isso, mas Abraão entendia que aquele homem não era um homem comum, porque o próprio Melquisedeque reconhece que Abraão não é somente um guerreiro comum. Mas vale a pena ressaltar que Abraão aqui já tem mais de 80 anos, tá? Ele não era um jovem guerreiro com vigor, como você olha um soldado. Era um ancião, um idoso. Mas Melquisedeque olha para Abraão e vê que ele não era um homem comum, era um homem que ia na força de Deus, porque era impossível vencer 5 reis com 4. Era desproporcional, porque você está falando de um número muito excessivo de soldados. Melquisedeque olha para Abraão e reconhece: Abraão, você sim é um homem abençoado por Deus, você é um grande guerreiro. Mas Abraão, quando olha para Melquisedeque, enxerga que ele não é qualquer pessoa. Ele não é apenas um homem comum, um rei que está abençoando, porque para abençoar nesse tempo tinha que ter autoridade, não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser instituído por Deus para abençoar uma pessoa. E Melquisedeque abençoa Abraão, e Abraão honra Melquisedeque dando dízimo, dando as primícias, honrando, deixando claro que a primazia pertence sim a Deus, a Cristo, fazendo uma analogia, uma tipificação de honra para com Cristo. E ele deixa isso claro, que ele diz quando Abraão voltava, porque Melquisedeque é o que vai até ele, os outros reis não vão até Abraão. Quando você lê lá Gênesis, depois você lê com calma 14, você vê que é somente ele que vai, é somente ele que chega perto. E o autor aos Hebreus já está começando a tirar aquela mistificação, porque quando você lê os 4 evangelhos, você vai ver que os homens eram apegados, como eu disse inicialmente, à questão da linhagem. E aqui ele já está deixando claro: olha só, o assunto do capítulo 7 não é para imaturo. Os imaturos não podem ouvir isso aqui, porque quando você lê o capítulo 5 e o capítulo 6, ele vai tirar tudo isso, que ele diz: já era para vocês serem mestres, já eram para vocês estar ensinando, mas vocês são criança, vocês não entendem, vocês acham que a história, a Bíblia, Deus tem que ser do seu jeito. Meus irmãos, não se coloca Deus na forma, a história já foi estabelecida por Ele antes da fundação do mundo. As pessoas hoje querem mandar em Deus, Deus tem que fazer desta maneira. Não, não tem. Deus é pleno, é soberano, Deus é aquele que executa segundo a sua vontade. Os homens queriam que fosse de um jeito, e Deus apresenta a história de outro. E o autor aos Hebreus está falando: os imaturos nem podem ouvir isso, porque para falar que Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote, vocês não vão entender, porque vocês vão olhar para a história, vão ver que ele não era da linhagem sacerdotal. Vocês vão olhar para a história e vão ver que ele veio de outro lugar. Vocês vão olhar para a história e vão ver que ele era de uma outra maneira, como ele disse em Hebreus 5, 11 e 20. Mas ele vai deixar claro que a linhagem de Melquisedeque vai seguir perpetualmente e vai ser muito mais ampla na figura de Cristo. Continuando, versículo 2: para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. E aí a própria Bíblia coloca entre aspas, primeiramente se interpreta rei da justiça, falando do significado do nome de Melquisedeque, e depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, deixando claro que não somente o seu nome já apontava para Cristo, mas aonde ele estava,
Porque Isaías aponta quem seria Cristo. Quem seria o Filho de Deus? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o quê? Príncipe do quê? Da paz. Tudo apontando para ele. Mas os homens não conseguiam enxergar. Olhava para Melquisedeque e achava que era um homem. E aí muitos colocavam Melquisedeque como uma teofania. Colocava Melquisedeque como se fosse um homem que veio, como um anjo. Ou veio um homem e eles espiritualizam as coisas. Estava até conversando com o pastor William sobre isso, que ele também está pregando lá. Colocam Melquisedeque de maneira errada. Não é isso que as coisas estão falando. Não é isso que o texto aponta. Está deixando claro que a sua origem é irrelevante. De onde ele veio, para onde ele vai, não importa. O importante é quem ele representa aqui na terra. Ele aponta para Cristo, que foi rei, sim, e sempre será rei. Porque o texto diz que ele é rei dos reis e o quê? Senhor dos senhores. Diz que ele é o sumo sacerdote, está acima de tudo e acima de todos. Mas há um detalhe muito grande. Assim como o judeu não conseguia enxergar Cristo desta maneira, muitos hoje não enxergam ele também dessa maneira. As pessoas no tempo atual enxergam Cristo como o quê? Aquele que faz, não é? O que dá dinheiro ou não? As igrejas lotadas, você já sentou para ouvir o que está sendo pregado? Essa semana tudo vai dar certo, ou não é assim? Não é assim não? Hoje você toma posse da sua vitória, não é? Ou não? Quebra de maldições, né? A maldição hereditária hoje vai ser quebrado aqui. O autor dos Hebreus está falando, olha só, olha para aquele que é rei e sacerdote, olha para aquele que é diferente de todos os homens, olha para aquele que não importa de onde veio, para onde vai, o importa quem ele é de verdade. Porque quando as pessoas estão sentadas no banco, vindo domingo após domingo, mas são cegas, o texto de Hebreus mostra para as pessoas que eles eram cegos. Ele queria falar no capítulo 5 sobre Melquisedeque, mas ele tem que dar uma pausa e dar uma bronca neles, falar, vocês ainda são imaturos, não dá para vocês ouvirem isso. Era para você estar comendo comida forte, mas você tem que beber o quê? Ser alimentado por leite, papinha. Te dar um exemplo. Na hora do almoço, se você comer um mingau, você vai ficar com fome depois? Ô crente, acorda aí. Não vai ficar com fome não? Comer um copinho de mingau, você não vai ficar com fome não? Aqueles que gostam de comer muito, como eu e Douglas, não vai? Fica com fome, não fica? Mas se você der para uma criança um copinho de mingau na mamadeira, ela fica o quê? Porque aquilo ali é suficiente para ela. Mas se você comer uma feijoada, dá até sono, não dá? Não é? Ô glória, né? Falou feijoada, todo mundo... Quando você olha para a comida forte, você vai ver que você come a comida forte e você passa muito tempo sem sentir fome de novo. O autor dos Hebreus está falando, vocês estão comendo mingau, vocês estão comendo papinha, é por isso que vocês sentem fome, e a fome faz com que você coma qualquer coisa, não é? Sabe aquele biscoito ruim de R$2 no mercado, que tu não comeria nunca? Se tu tiver com fome, tu come, ou não come? É verdade ou não é? Aquele biscoito ruim que tem gosto de sebo, horrível, já viu? Que não é nem chocolate, é aquele ganache, não é isso que se chama? Horrível. Você com muita fome, sem nem R$1 no bolso, só aquele biscoito você come. É por isso que ele está deixando claro, vocês, lá atrás ele diz, vocês têm que amadurecer, para vocês comerem comida forte, entender da onde vem o Salvador, quem é o Messias, quem é Cristo de verdade. Se apresenta um Cristo de todas as maneiras, menos como ele é, rei e sacerdote. Não apresentam Cristo como aquele que fez expiação pelo pecado, mas colocam Cristo como aquele que pode mudar a sua história, não é? Muda a minha vida, muda a minha história, me dê tudo. Eu quero ter um bom casamento, eu quero ser rico, eu quero ter carro, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ninguém pede, Senhor, muda aquilo que está de errado, afasta as pessoas que me levam para longe de ti. Isso ninguém tem coragem de falar. Por quê? Ao invés das pessoas olharem para ele como ele é de verdade, as pessoas ficam com aquela imagem que ele tem que ser do jeito que elas idealizaram, assim como o povo judeu está ouvindo essa mensagem. Ele traz uma ideia, traz a analogia e a tipificação para mostrar que não é do jeito que vocês querem, é do jeito que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, como diz que o Cordeiro foi sacrificado lá atrás. A igreja precisa entender que Cristo é isso. Cristo é tudo em todos, mas não é do nosso jeito.
Não é da nossa maneira, não é do jeito que nós idealizamos, é do jeito que Deus estabeleceu. Não tem como. É por isso que no nosso tempo as pessoas vêm, como nós oramos e falamos aqui, para o culto de qualquer maneira. Ah, eu posso prestar um culto para Deus de qualquer jeito, tá bom, não. Deus aceita, fala para os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Ah, qualquer madeira tá bom para Deus, né? Deus pediu madeira de acácia, mas não precisa disso. Vou botar um carvalho seco. É morte. Ananias e Safira. Não, eu posso enganar Deus, que Deus vai perdoar, porque Deus é misericordioso, né? Estamos no período da graça. Mortos. E as pessoas pensam que tem que ser do seu jeito, adorar do seu jeito, ver Deus do seu jeito. Não. Se você não enxergar Cristo como Ele é de verdade, rei, sacerdote, porque o seu reino é eterno, você vai continuar batendo cabeça e ficar como as pessoas que estão aí fora, que quando Deus não faz o que elas querem, elas dizem que Deus o enganou e decepcionou, como um ribeiro ilusório, como disse Jeremias, que as pessoas dizem que Deus não é daquele jeito, como os homens que dizem que foram enganados por Deus. Continuando, versículo de número 3. Sem pai e sem mãe e sem genealogia, não teve princípio de dias e nem fim da existência. Aí entra um detalhe. Alguns dizem sem pai e sem mãe, como se ele tivesse vindo do céu. Ele é uma tipificação de Cristo, só que o texto diz, a Bíblia fala que ele era semelhante e não igual. Amém? Aprenda esse princípio aqui. Ouça. Semelhante não é igual. Criação do homem. Amém? Façamos o homem o quê? A nossa o quê? Imagem e o quê? Semelhança. Semelhança é igual? Quando nós brincamos sobre a música lá do Anderson Freire, sempre brincamos com ela, da raridade, do espelho, as pessoas têm que entender que não falamos da música por invenção nossa, mas o espelho traz uma imagem o quê? Idêntica ao original, não é? Você olha no espelho e você se vê o quê? Igual, não é? Tiver aquela espinha no rosto, não é? Aquele cabelo branco aparecendo, ou a falta de cabelo, como no meu caso, né? Sumindo, as barbas brancas, você consegue se enxergar no espelho, não é? Se você tentar se ver numa água barrenta, dá para conseguir ver detalhe? Não dá. É semelhante a um reflexo, mas não é um reflexo. O homem nunca será igual a Deus, porque o pecado faz a separação entre Deus e os homens. Porque Adão foi criado em perfeição, mas ele não era igual a Deus, porque os atributos de Deus não comunicáveis não estavam sobre ele. Faltava isso para ele se tornar Deus. O poder sobre todas as coisas, o domínio sobre todas as coisas, não estava sobre Adão. Porque a ordem que Deus dá para Adão é o quê? Você dominará sobre a terra, sobre os animais, sobre as coisas terrenas. O domínio sobre tudo é só sobre mim, não é sobre você. Melquisedeque é criado à semelhança, ele parece, mas não é igual. Ele traz uma ideia, mas não é igual. A plenitude não estava com ele. Ele trazia uma sombra, ele apontava para frente, como a Bíblia vai falar sobre presságio, quando você lê Zacarias, falando que Josué e aqueles que andavam com ele eram chamados homens de presságios, porque eles faziam coisas que no futuro seriam executadas em Cristo. Melquisedeque é só isso, é uma figura que apontava para Cristo no futuro, uma tipificação. E quando ele vai falar sobre não ter pai e não ter mãe, vai dizer que ninguém sabia de onde ele veio. Não quer dizer que ele não teve pai e mãe. A Bíblia, quando vai falar que ele não tinha irmão, não tinha, é que ninguém sabia de onde que viera esse homem. Não tinha essa informação. Quem é que escondeu essa informação? Não é? Porque se ele viesse de um povo pagão, na genealogia, alguém diria, não é o Messias. Porque ele não pode vir daí. Não é o Messias. Não é ele. Mas, quando fala a linhagem, quando vai procurar, cadê? De onde que ele vem? Ele é filho de quem? Não tem. Não tem. Não tem afiliação. Por quê? Isso não é relevante de onde ele veio. Não é relevante.
Não é relevante de onde ele saiu. O importante é quem ele é. Quando você não conhecia Cristo, você não sabia de onde ele tinha vindo. Mas o mais importante para você é quem ele era na sua vida, quem ele representava na sua vida. Porque antes de ter conhecimento, para você, Deus era aquele que estava no céu, não é? Jesus era aquele que estava pendurado no madeiro lá na igreja católica, não é verdade? Quem era Cristo para você? Cristo é aquele que dizem que morreu por mim. Não. Hoje você entende quem ele é de verdade. Hoje você sabe quem é de verdade. Melquisedeque coloca bem claro que sem pai, sem mãe, sem genealogia, de onde ele vem, não importa. Não importa de onde ele vem. Porque olha só, o fato da Bíblia relatar que era sem pai e sem mãe não significa que ele veio do nada, significa que não há registro no Antigo Testamento sobre a sua origem, sem contar que o autor deixa a ideia que ele não tinha uma linhagem genealógica para ser chamado sacerdote do Senhor, sabendo que o judeu dava muita importância à questão da genealogia. Ele deixa oculto para mostrar para eles que o que estava falando de Melquisedeque e Cristo é falando de algo eterno, apontando para os outros que viriam que era algo temporário. Porque anualmente tinha que se levar o cordeiro até o sacerdote para sacrificar. E na linhagem de Melquisedeque, tipificada em Cristo, a expiação foi o quê? Única. Uma vez só, não precisa outro sacrifício. Não precisa outro morrer. É essa a comparação que ele coloca entre Cristo e Melquisedeque. É único. Não precisa saber disso. E aí, o ponto em Hebreus que a filiação e origem de Melquisedeque são irrelevantes para o sacerdócio, considerando que, para a genealogia sacerdotal de Arão, tudo do sacerdócio de Melquisedeque era nada. Enquanto o judeu valorizava muito a linhagem, o autor aos Hebreus está falando, para vocês, isso não importa. Não importa de onde ele veio, não importa de onde ele é, não importa quem ele é, não importa para vocês quem era Melquisedeque. O importante é que ele representa rei e sacerdote. Importa de onde que ele era, de Salém. Não importa o seu nome, que é rei de justiça. O mais importante para o cristão sempre será Cristo. Ainda que muitos não enxerguem assim. Porque já parou para pensar, quem seria você sem Jesus? Pensa um minutinho aí, se Jesus não tivesse resgatado. Onde você estaria essa hora? O que você estaria fazendo? Já parou para pensar um minuto? Porque se você sair aqui nas ruas, você vai ver que as pessoas estão bebendo e achando que isso é felicidade, não é? Se você passar perto de alguma comunidade, você vai ver que as pessoas estão saindo do baile, embriagadas, dizendo, eu sou feliz. Mas quando passar a bebida, vem aquela depressão, aquela tristeza, nossa, eu gastei dinheiro, eu vou passar mal, vou ficar o dia todo de ressaca. Depois de utilizar entorpecente, a pessoa sente aquele remorso, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas, na presença de Cristo, qual a tristeza que você tem? Nenhuma, porque Ele te ensina em que ter ou não ter é irrelevante, porque o bem mais precioso é Ele, não é isso que Paulo ensina? As pessoas lêem o texto de Filipenses de maneira superficial, diz, coloca no para-choque do caminhão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já viu, não já? Tem gente que tem até escrito no corpo, coloca no título do Facebook, já nunca viu não? Coloca no carro, mas ninguém nunca parou para pensar no que Paulo está falando. Paulo está deixando claro, eu posso ter tudo, mas também posso não ter nada. Eu posso ter muitas riquezas, mas não posso ter nada, porque Cristo é a maior riqueza. Lembra do Lázaro? Lázaro tinha alguma riqueza, o mendigo? Não tinha. Mas o que ele tinha de mais precioso? A salvação. E o outro que era rico? Tinha tudo. Domingo ele podia ir lá no shopping de Campo Grande, no Parque Shopping, comer no Outback, comer uma picanha, não podia? Comer ali no japonês. Mas no final de todas as coisas, as pessoas não param para pensar que existe um plano futuro. Existe algo que vai vir depois que você fechar os olhos aqui. E aí, o que é atrativo no tempo atual é falar sobre coisas que são palpáveis. Porque o texto que diz que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não fala de coisas terrenas. Vai falar de coisas futuras. Vai falar do futuro que o homem não viu ainda. Aqueles que viram não conseguiram descrever. João está olhando para tudo, está falando, a rua parece de ouro. Muro. João não consegue identificar porque foge da sua compreensão humana. Paulo diz o quê? Não sei se arrebatado no corpo ou fora do corpo, alguém viu coisas inefáveis, que não compete aos homens saber.
Não dá para descrever, mas o que dá para ter é convicção de que se fecharmos os olhos aqui, vamos para lá. A linhagem de Melquisedeque, o sacerdote de Melquisedeque apontando para Cristo, vai falar de algo eterno. Assim como a salvação vai para que o homem fique para com Deus para sempre, a condenação também aponta para esse lado. E aí, a questão de permanência eterna, como está no versículo 3, abre aí, Hebreus capítulo 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias e nem fim de existência, trazendo mais claro a tipificação de Cristo, porque é o que Salmos diz. Entretanto, foi feito o quê? Semelhante, como eu já expliquei aqui, semelhante, uma tipificação, uma figura ao Filho do Deus Altíssimo. E aí depois ele diz, permanece sacerdote perpetualmente. Você consegue entender que no meio de pessoas que não eram para ser, Deus tirou um sacerdote? No meio, porque quando você olha a linhagem de Cristo, você vai ver que ele vem de prostituta, vem do homem adúltero, assassino, não é? Vem do homem que não amava os seus filhos de maneira igualitária, vem de homens que eram perversos, vem de homens que não prestavam. Para quê? Para mostrar que ele não veio para ser algo temporário, mas vem para ser controverso e eterno. Porque se Cristo fosse olhar para você pelos seus feitos, ele nunca te escolheria. É verdade ou não é? Toda ceia você pede perdão, não pede? Você deixa de pecar depois da ceia? Ô crente, está me ouvindo aí? Você deixa de pecar depois da ceia? Mas ainda assim, a cada ceia ele te leva o quebrantamento e faz você chorar pelos seus pecados. Ele está falando de algo eterno, alguém que não tem tempo, alguém que é atemporal, alguém que conhece o início e o fim, como a Bíblia aponta, o alfa e o ômega em Apocalipse. Ele está falando de algo que é eterno. O problema da humanidade hoje é pensar somente naquilo que é temporário. A humanidade está presa em algo temporário. O autor dos Hebreus está falando de algo eterno, mas as pessoas estão pensando que é temporário. Ah não, a genealogia, todos morreram. Abraão morreu, Isaac morreu, não morreu? José morreu, Moisés morreu, e Cristo? Aonde ele está? Salmos diz, à destra do Pai. As pessoas não pensam naquilo, na eternidade, nas coisas eternas. A mente das pessoas está condicionada às coisas terrenas. É por isso que as pessoas vêm culto após culto, domingo após domingo, terça após terça, e continuam achando que Deus é aquele lá que você aprendeu. O Deus que está ajudando, o Deus que está restaurando, tudo isso Deus tem poder de fazer. Amém? Deus pode curar, restaurar, libertar, expulsar, tudo isso. Mas se você não entender o propósito de Cristo sacerdotal, você nunca entenderá quem Cristo é de verdade. Se você não entender que Deus separou o seu Filho para no domingo você sentar aqui e ouvir algo que te traz esperança, que Ele é eterno e que um dia nos colocará junto com Ele na eternidade, você nunca terá paz no seu coração, porque o problema vai te sucumbir. A dependência emocional, a depressão, o estresse, a falta de dinheiro, a falta de amor, a falta de carinho, tudo isso será maior do que Deus na sua vida. Se você não tiver maturidade, como o autor dos Hebreus tentou passar para eles, para olhar para Cristo de verdade, como Ele é, um homem de paz, um homem que proporciona tudo sobre a vida dos seus, você vai continuar vindo domingo após domingo e vai achar que Deus nunca falou contigo. Grava essa introdução do capítulo 7. Não quero enfadá-los com a mensagem. Grava isso. Cristo é muito mais do que os homens apresentam. Cristo vai muito além do que nós conseguimos imaginar. Porque o amor dele não se limitou somente em palavras, mas se limitou no seu sacrifício. E ele, além de ser sacerdote, ele é o próprio Cordeiro. Além de ser o próprio Cordeiro, ele é o próprio Deus. Além de ser o próprio Deus, ele é o Filho. E além de ser o Filho, ele é Rei. Grava isso para as próximas pregações.
Ele é comparado com Melquisedeque, porque um homem que veio do nada exercer um ofício que somente Deus tinha poder de instituí-lo sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.